Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo da Ruy Lopes, agora com uma partida entre o Sitak e o Vádila. Foi jogado em Budapeste em 2007. E a gente está falando do ataque Marshall, mais uma partida que eu vou usar o ataque Marshall. Depois nós vamos estudar algumas partidas do anti-Marshall, tá bom? Valeu pessoal, vamos embora lá. Sitak saiu D4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre 1, B5, deu um total no bispo, saí fora, bispo B5, roque, jogou C3 para abrir uma casinha, um buraquinho para o bispo, D5, E por D5, cavalo por D5, cavalo por E5, cavalo por E5, torre por E5, C6. Interessante, ele não jogou bispo em D6, né, que ele jogou na outra partida. D4, bispo D6, jogou agora, né? Torre 1, dama H4, ameaçando o mate aqui em H2, é praticamente mate, né? Não é mate, mas é praticamente mate. G3, dama H3, bispo E3, bispo G4, atacando a dama e ameaçando o mate ali. Torre de A E8, cavalo D2, impediu, F5, uma iniciativa mais ambiciosa aqui, né? Aqui talvez H5 fosse um lance interessante, né? O preto pretende utilizar seus peões do rei para criar chances de ataque contra o rei branco. Ele vai usar os peões que estão protegendo o roque dele para atacar. Jogou dama F1, a mesma coisa da outra partida, a branca evacua a dama imediatamente. Se jogasse 18 a 4, permite F4 com um avanço letal, né? Depois ia avançar F4, G por F4. Se fosse bispo por F4, bispo por F4, ganha uma peça de vila alfinete G3. Bispo por F4, e aí bora lá. Mas jogou o que? Depois jogou dama H5. Por que jogou dama H5? Ele quer evitar a troca na ala da dama, uma faceta vital da peça das negras. Pergunta, agora como as brancas devem enfrentar a ameaça ao seu rei? Resposta, o melhor lance aqui é F4. Falar F4? F4 é uma ação absolutamente vital nesse tipo de configuração. O peão F preto tem que ser interrompido ou irá causar estragos em F4. Ele tem que segurar esse peão de F. Porque ele vai se avançar, vai trocar, vai ser, ó. Se ele avança para F4, ó, tinha cavalo, tinha bispo, tem coisa, tem a torre, pode sacrificar aqui, é complicar bastante. Então ele tinha que, de alguma maneira, interromper o peão de F. Como regra geral, se as brancas são obrigadas a trocar os peões com G3 para F4, no Marshall ele está com problemas. A barreira G3 precisa permanecer no local para bloquear um ataque na coluna G pelas torres negras ou contra H2 pelo bispo negro no D6. Pergunta, por outro lado, existem desvantagens claras do movimento F4. Você pode ver algum deles. É óbvio, né? O bispo das brancas do E3 vai ficar bloqueado. Aqui o bispo está bloqueado pelo peão, por outro peão. Ele não tem nem onde sair, né? Todas as casas pretas estão ocupadas. Esse bispo está morto aí, né?
O bispo está bloqueado, suas próprias opções, né? D4 e F4. Como isso vai atacar alguma coisa? Em segundo lugar, domínio das brancas sobre as casas claras. No centro foi prejudicado. Ele não pode mais controlar o E4 com um peão. Aqui, né? Em amarelo. Depois que as brancas trocam de 5, o buraco D4 se torna ainda mais significativo. Rei H8, tirou o rei. Movimento silencioso, mas com muito poder. Quebrar a cavada no D5. Aqui tá, né? Tem esse bispeto, tá cravando. Cravando o rei lá, o cavalo. Além de ele vai disponibilizar o G8 para uma torre preta para avançar esse peão. Se é uma torre preta, pode entrar aqui para avançar esse peão aqui. Peão de G. Aí jogou aqui, bispo por D5. Não é um movimento atraente para quem ama suas casas brancas. No entanto, como no dia 19 de abril, há pouca escolha. As brancas não podem esperar passivamente pelo ataque iminente ao rei. Assim, se é bispo para F2, as negras já podem quebrar as defesas brancas com cavalo para H4, G para H4, bispo para F4, ameaçando atingindo G2 e ameaçando ainda mata em H2. Aqui. Aí jogou C por D5, dama G2, atacando o peãozinho. Ele pergunta assim, mas as brancas poderiam atacar o peão de B5? Aqui tinha como atacar, né? Avançar, também ia avançar. Mas, sim, eu preferia A4 para demolir a ala da dama negra. Então o jogo pode continuar. B para A4, torre para A4, G5, torre A1. Em vez de F por G5, permite as pretas uma descoberta perigosa aqui, ó, com F4, o lance tão temido pelas brancas, né? G4, torre por E3, torre por E3, bispo por F4. E aí tá um bombardeio, né? Vai cair a torre. Apesar que tá cravado, também não vai cair a torre. Vai cair sim. Vai cair até a dama aqui, né? Além de estar ameaçando mate aqui. Tá difícil. Agora as pretas podem manter a atenção e o movimento. Torre E6. Qual que é a intenção? Aqui, né? Ou H6, né? Ele precisa estar preparando para abandonar seu peão no A6 ou no G5 na perseguição do seu ataque. Naturalmente, o programa do computador não vai gostar muito da opção das negras. Mas não é fácil para as brancas manter as coisas unidas na ala do rei. Torre F6. Não foi um lance mais ou menos. Vazda resolve o problema de como defender seu peão D5. Ele simplesmente deixa as brancas pegarem. Aqui a pergunta que faz base, como você avaliaria a possibilidade de torre E4? Aqui. Depois, ó, aqui, ó, se jogar torre E4, cavalo por E4. Topalov uma vez tentou sacrifício contra Anand. Jogou H4, H6, cavalo por E4, F por E4, torre F1, torre F6, A4, torre G6, A por B5, A por B5, F5, retornando um peão para limpar a casa F4 para subir para a coluna F para a torre.
B por F5, bispo F4. Levou a chance equilibrada de uma luta dura na tática Anand e Topalov, né? Em Palmas, o Talavov em 1993. F por E4, as negras estão com material sério, a troca de um peão. Por outro lado, ele aumentou sua ascensão sobre as casas claras e ganhou a casa F3 para o seu bispo. Aqui ele vai cravar um bispeito aqui, se cravar, que vai infernizar as brancas, né? Aí jogou dama por D5. As brancas precisam capturar o peão, então toda essa estratégia não tem sentido. Ó, jogou bispo por E2, bispo F2, H6. 2 peões caídos. As negras podem calmamente aumentar seu ataque. Cavalo F3. Por que o sistema achou péssima essa jogada? Porque as brancas não conseguem se livrar da pressão. Por exemplo, ó, A4, bispo, B por A4, torre por A4. E as negras podem escolher entre a agressão direta ao longo da coluna E com bispo D3 ou continuar seu reinado com G5. Mas poderia ter jogado torre A1, torre E2. Em vez disso, surgiu um berro que estragou um jogo interessante. Bispo por F3. Para torre 8, cheque. Bispo F8. Aqui, ó. Aqui não era legal jogar torre H7, cheque, rei G6, torre E3. Agora as brancas renunciam ao ataque aqui. D8, dama D8, dama H3, torre F8, choque, rec. Ele só pode evitar o mate em G2, destino da dama no F5. Erros do tipo cavalo para F3. Pois é, né? Mas foi uma bela partida. E não tem jeito, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui que é mate aqui, né? Vai fazer o quê? Aqui não tem alternativa, vai ser mate e não tem como defender. Ou ela só para o mate em G2, estilo da dama no F5. Vai fazer o quê? Atacar aqui, ó. Aqui a chance é atacar o peão aqui e perder a dama aqui. Vai adiar uma rodada. Aqui, no lance 24, o cavalo F3 foi um lance muito ruim, esse lance aqui, ó. Mas então as brancas abandonaram. E agora que você já está aprendendo o ataque Marshall, vamos ver o anti-Marshall nas próximas rodadas. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de dar um like aí, curtir para ajudar o canal a crescer. E eu posto geralmente dois estudos de livros por dia, de segunda a sexta. Final de semana eu não estou postando mais. E amanhã vai ter um evento importante e eu só vou postar um, porque não vai dar tempo de eu postar os dois. Provavelmente eu vou tentar postar dois, mas vai ser meio difícil, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado. Não esquece de dar o like, se é novo no canal, curte aí, se inscreve no canal, porque todos os dias a gente vai estar estudando livros e rumo à excelência. Bora lá!
Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.